podcast Maestro Educação. Educar para gerar possibilidades. Olá, eu sou o Bruno Marques, eu sou educador e eu sou coordenador do ensino médio do Colégio Opção em Uberaba, Minas Gerais. A Maestro Assessoria é a nossa parceira e nós estamos realizando um trabalho muito bacana aqui no interior de Minas. Semana passada eu bati um papo com o Walter Maestro e depois dessa conversa me surgiram algumas reflexões, alguns pensamentos e eu estou vindo aqui dividir com a comunidade escolar. Pais, professores, educadores, colaboradores, estudantes, gestores, mas principalmente com o professor. Olha, nós estamos vivenciando um momento de muitas e múltiplas tensões. Esse é um assunto que eu nem vou me estender, porque as informações sobre o coronavírus já estão bastante disponíveis. Mas esse também é um momento de possibilidade de entender qual é a aproximação da Base Nacional Comum Curricular e esse contexto. Estudando a base e apreciando as referências biográficas da base, também os autores que falam em consonância com a BNCC, eu consigo perceber dois movimentos necessários para que possamos viver a base em nossas práticas. E eu vou citar esses movimentos não como alguém que os domina, mas como alguém que tem refletido muito sobre esses dois movimentos, que tem refletido muito sobre como provocar mudanças nas minhas ações para eu me aproximar mais desses movimentos. Mas antes de citá-los, eu tenho um pedido. A gente precisa pegar o idealismo que existe em volta da base, deixemos ele de lado por agora, para que a gente possa refletir sobre essas duas necessidades que eu quero destacar. A primeira dessas necessidades é o seguinte: para possibilitar a veiculação no dia a dia de atividades que sejam orientadas pela base, para que o professor consiga ser um mediador nesse contexto, né, que a base conta em suas páginas, é necessário que o educador se permita a uma reforma íntima, se permita aceitar esse convite para se tornar um indivíduo um pouco diferente, um indivíduo competente, ou seja, um indivíduo atento para o que a base chama de competências. Competências plurais, competências que estão atentas ao coletivo, e aí que vem o outro movimento, que é o pensamento de coletividade. Olha, então estudando a BNCC, eu percebo que é possível vivê-la se for plural e é possível se brotar de dentro. E aí, em um momento em que nós temos posto um pedido de voltar para casa, que simboliza voltar para a casa interna, isso está perfeitamente ligado com o deixar, permitir brotar de dentro. Olha, nós temos 10 competências gerais sinalizadas na Base Nacional Comum Curricular. Essas competências são poesias, são extremamente profundas. Como que um educador vai proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências como essas, sendo que ele não está disposto, de maneira alguma, a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, a desenvolver em alguma esfera uma aproximação com essas competências? Como que eu vou mediar algo que eu não aceito, não conheço, não vi, não li, não acredito como importante? Não é possível, né? Ou é pouco possível. Então, esse olhar interno significa entender em um ambiente interno como eu me relaciono com essas competências que estão sinalizadas na BNCC, que são extremamente importantes para que eu possa conhecer esse mundo interno, para depois eu ter condições de levar ações para o mundo externo. Ações essas que capazes de impactar positivamente esse mundo externo, depois de terem impactado positivamente o meu mundo interno. E aí vem a segunda reflexão, que é a ideia de coletividade. Olha, nós ouvimos muito que a escola está passando por um momento de colapso, que a escola está passando por um momento caótico, né? Então, quando entendemos a escola enquanto um coletivo, como um organismo, como um sistema que está adoecido, é possível entender que as partes desse sistema estão adoecidas.
O professor ocupa um lugar muito importante nesse sistema, assim como todas as outras partes. Então, em alguma esfera, os professores podem estar também adoecidos. Então, nesse momento, eu lanço um olhar de cuidado para não termos falas violentas com o professor. Não é isso. Não é essa a reflexão. Não é sobre isso. Pelo contrário, é uma chamada para a assunção de responsabilidade. Onde eu me insiro nesse movimento? Olha, obviamente que a escola é composta por uma multiplicidade de indivíduos e fatores, mas é possível pensar sobre o adoecimento do professor. Olha, o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Eu ouvi isso de um amigo dentro de uma escola. Então, esse olhar para dentro é uma resposta para esse adoecimento das partes do sistema. Se todas as partes fizerem esse movimento, nós temos a possibilidade de ressignificar o sistema todo. E aí, nesse pensamento de coletividade e senso de pertencimento, esses pensamentos podem fazer total diferença, fazem total diferença nesse momento. Nesse momento que está acontecendo no outro lado do planeta, nesse cenário de pandemia, me diz respeito. Assim como o que está acontecendo do outro lado da rua também me diz respeito. Essas são noções de empatias que estão muito claras nas competências gerais da BNCC. Nós fazemos parte de um coletivo. Enquanto comunidade escolar, é importante o professor lembrar que ele é olhado, que ele é visto. Os estudantes nos admiram, nos seguem, né? Nos seguem nas redes sociais. Os estudantes estão atentos ao que postamos. Então, nesse momento de dor generalizada, nesse momento de angústia generalizada, olha, por que dor? Por que angústia? Porque, frente ao inédito, e muitas vezes nós estamos incompetentes. Em alguns pontos, nós podemos perceber a ausência de competência do humano para lidar com o novo, uma vez que competência é a capacidade de gerenciar recursos múltiplos para responder à ação nova. E na incapacidade de gerenciar esse inédito, muitas vezes se manifesta a dor. Então a dor está manifesta. E a gente não precisa ir longe para perceber isso. Basta a gente abrir uma rede social qualquer que nós vamos perceber que muito além dos pedidos, dos chamados, das orientações, nós temos uma carga de raiva, uma carga de tristeza, que são manifestações de dores individuais. Nesse momento, o professor ocupa uma figura muito importante. É momento muito propício para o professor buscar ferramentas para não alimentar esse barulho generalizado, a dor generalizada. Isso não é fácil e a primeira ação, né, necessária é tranquilizar-se. E aí, buscar essa tranquilidade interna, em primeiro lugar, está muito alinhada com o caminho de se encontrar no outro, porque esse momento é novo para todas as escolas. Esse momento vai passar. Esse momento vai passar. Todas as outras escolas estão providenciando nesse momento um ensino remoto de emergência. Então, professor, você não está sozinho na sua dor. Muitos outros estão sentindo o mesmo desconforto, que mora na sensação de impermanência. De repente, nós fomos convidados do dia para a noite a entender como fazer funcionar esse ensino remoto de emergência, criar o design desse ensino remoto de emergência, que tem um design diferente do ensino online. Então, buscar uma tranquilidade interna é um viés muito interessante, porque a partir disso eu posso gerar sentimentos de tranquilidade para aqueles que estão atentos, né, às nossas postagens, que nos olham, os nossos estudantes, a nossa comunidade escolar, né, os pais. Como eu falei, nós não precisamos de mais barulho, já tem o suficiente. As redes sociais já dizem isso por si só. Nesse momento, a lucidez, a tranquilidade, a temperança, o equilíbrio, tudo isso se junta para uma tomada de decisão melhor, para uma melhor tomada de decisão. E a melhor tomada de decisão é aquela que vai fazer o bem para o coletivo. O bem coletivo é o meu bem. A melhora coletiva representa a minha melhora. Então, voltar para casa, voltar para essa casa interna, olhar para dentro e me reconhecer no plural,
como parte desse coletivo são caminhos muito importantes para entender, praticar, refletir e viver a Base Nacional Comum Curricular. A base tem muitos critérios técnicos, tem sim, mas ela tem uma grande pontuação sobre competências, que é essa capacidade, como eu falei, de gerenciar uma nova situação, utilizando os mais diversos recursos. Nada mais pertinente, né? Por isso que eu fiz questão de enfatizar, nós estamos com uma situação nova. E se nós não utilizarmos desses movimentos que eu citei, se não brotar de dentro e se não for no coletivo, nós vamos ter um risco social muito grande relacionado a essa pandemia. E olha que interessante, se não brotar de dentro e se não for no coletivo, nós temos um risco na base também, porque ela pode passar a ser novos nomes para práticas antigas, que vão permanecer as mesmas práticas se a gente não entender na sua essência. Olha, trazer impacto em uma sociedade e promover alteração no mundo do trabalho, participar da formação integral de um indivíduo, isso é visualizado, essas pontuações são visualizadas há muito tempo. Em 88, na Constituição Federal, nós conseguimos ver algumas coisas relacionadas. Na LDB, nós podemos ver demais. Então, não dá para ser um antigo eu movimentando práticas novas. Isso não é consonante. Não dá para seguir sendo um eu antigo. Olhar novo é diferente de olhar de novo. Então, é momento de olhar novo, voltar para casa, olhar para dentro e me reconhecer nesse coletivo como parte desse todo. Bem, era isso que eu queria socializar com vocês. Gratidão pela partilha. Eu me coloco à disposição para conversar com quem quiser trocar uma ideia. E é isso. É um grande prazer passar por aqui e deixar algumas impressões. Um grande abraço a todos vocês. Fiquemos bem. Podcast Maestro Educação. Educar para gerar possibilidades.